site ali. Ah, fone, pelo fone. Paz, queridos. Eita, muito alto. Tá muito alto. Pode falar um pouquinho, né? Som. Tá bom, tá ótimo. Paz, queridos, uma boa noite a todos. Estamos iniciando então a nossa programação da igreja. Não, a programação eu sei que é, eu quero saber primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Hoje é sexta-feira. Eu quero saber o dia da semana, eu sei que é sexta-feira, eu quero saber qual é a programação, é 11ª, 12ª? Aí tá difícil, né? Que eu também não sei. Bom, enfim, né, queridos, estamos iniciando então a nossa programação aqui da Igreja Virtual de Cristo. Amém, queridos? Beijo no coração, saudade dos amados. Sejam todos bem-vindos aos amados que já estão conectados conosco, que estão se conectando conosco, que vão se conectar conosco aí, assistindo essa live durante a madrugada, amém? Que tem acontecido bastante, né? Durante a madrugada, amanhã, no decorrer da semana, enfim, né, queridos? E a gente só tem a agradecer, né, queridos? Agradecer aos amados aí, pelos amados aí, por nós estar sendo muito bem recebidos dentro do lares aí dos amados. Amém, queridos? Então, né, melhor que isso é impossível, né, queridos? Melhor que isso só 2 vezes. O pessoal, como é que diz? Só Deus, não, como é que é? Melhor que isso, só outro disso, ou 2 vezes isso. Então tá. Bom, enfim, né? Então 2 vezes disso. Tá, nem a dicionário com a palavra, então, e o William Bonder tá todo atrapalhado, vai ficar por aqui, vai passar para Fátima Bermuda, então, né? A paz do Senhor, meus amados ouvintes, mais uma vez, né, entrando aí no seu lar com a sua permissão, né? Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Ele me perguntando qual é a programação. Difícil, né, irmãos? Porque já foram feitas várias lives e graças a Deus está sendo bem aceita, né? Bem recebida. E glória a Deus por isso, né? Uma boa noite para todos vocês. E estamos aí. Fica conosco, né? Ouvindo a palavra do Senhor. Você tem liberdade para pedir oração, para fazer algum comentário no grupo, algum comentário na live, né? Você tem a oportunidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos dar início, então, a uma oração nesta noite. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede esta noite, Senhor. De estarmos, Jesus, aqui, Pai, na Tua presença, Pai. Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, que o Senhor venha ser comigo, com o presbítero Carlos aqui no estúdio da rádio, que o Senhor venha ser com cada ouvinte, ó Pai, que vai estar ali do outro lado ouvindo a Tua palavra. E aonde quer, Senhor, que o som das nossas vozes chega, que venha chegar também o toque do Teu Espírito Santo. Porque nós sabemos, sem a Tua presença, nós nada somos, nada podemos e nada fazemos. Mas venha nos preencher, Senhor, nesta noite. Preencha as nossas vidas, Santo Espírito. Fique conosco, fique com cada ouvinte, abençoando a cada um, a cada lar e a cada família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje, irmãos, nós vamos
passear um pouquinho aqui pela Bíblia, né? Como eu digo sempre, a Bíblia ela é uma bússola, né? A Bíblia, ela dá para nós todas as orientações que nós precisamos, né? Seja nos dias bons, nos dias difíceis, a Bíblia sempre, se você abrir ela, Deus vai falar com você, todo o tempo, porque a Bíblia é a boca de Deus a falar conosco, né? Vamos lá no livro de 2 Coríntios, hoje é culto de cura e libertação, né? Que hoje é sexta-feira, é o determinado culto de cura e libertação. Então nós vamos falar alguns versículos sobre libertação nesta noite. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, se o Espírito do Senhor está aqui no estúdio conosco, se o Espírito do Senhor está aí na tua casa junto contigo, há liberdade. Liberdade para quê, missionária? Liberdade para glorificar, liberdade para adorar, liberdade para buscar, liberdade para você extravasar na presença de Deus, tá? Se alegrar, né? Extravasar é se alegrar com excesso, né, irmãos? Aleluia. Também lá no livro de Filipenses, né? Filipenses, também vamos ler lá. Demora um pouquinho, porque hoje nós vamos folhear. Muitos acham que estar na presença de Deus, irmãos, servir a Deus, é você seguir um protocolo. Você não pode ser feliz, você não pode comer bem, se vestir bem, se alegrar, passear. É errado, irmãos. Você pode, porque o teu Deus criou o céu e a terra. Ele criou tudo, e tudo que há é para mim e para a tua vida. Então, nós podemos, nós só não podemos fazer nada para escandalizar o nome do Senhor, né? Para tirar o foco que é servir a Deus. Então, tudo que, como diz, né, Paulo, tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu acredito que é assim. Então, nós tem coisas que não convêm para nós, né? Tem coisas que a gente sabe que se a gente for, nós vamos causar escândalo e ainda por cima nós vamos entristecer o Espírito Santo. Mas o Senhor deixou aí, né? Os passeios, quantos lugares lindos, né? Pra gente conhecer, pra gente e ver a beleza que Deus fez, né? No livro de Filipenses 3, no verso 13 e o 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa se faço, e é que, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, irmãos, coisa que entristeceu nosso coração, coisas que nos fez chorar, coisas que mexeu conosco, que não foi bom para nós, deixa para trás e siga para o alvo. O alvo é quem? O alvo é Jesus Cristo, né? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Prossiga para o alvo e continua fazendo aquilo que o Senhor te chamou e determinou que tu fizesse, né? Não vamos deixar que as coisas do passado que nos entristeceu, nos abateu, venha nos tirar da presença de Deus, ou venha sufocar o nosso ministério, o nosso chamado, né? Porque, irmãos, o Senhor Jesus, ele conta conosco na terra. Ele conta para uma grande obra. E ele determinou a cada um, ele chamou a cada um para um determinado propósito. Então, vamos cumprir o propósito do Senhor, né? Porque no grande dia não vai ter como dizer, eu não fiz porque eu me entristeci com tal pessoa, eu me abati, não quero fazer, estou triste. Não, irmãos, não. Esquecendo-se
esquecendo-me. Está dizendo, ó, para mim é esquecer das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Eu tenho que prosseguir, irmão. Eu não posso parar. Quantas aflições, quantas decepções, quantas lutas, quantas adversidades já vieram para tentar parar. Mas nós temos que esquecer e prosseguir, seguindo em frente. Não é olhando para trás. As coisas que para trás ficaram, nós vamos lembrar só como testemunho do que Deus fez por nós. Ele nos ajudou a vencer as batalhas, lutas, provações, mas estamos continuando caminhando. É caminhando. É rompendo inferno. É rompendo inferno. Em Lucas 4,18. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre a tua vida, ouvinte, que está aí do outro lado. Viu, minha amada? O Espírito do Senhor está sobre ti, sobre você, meu irmão. Então, se o Espírito do Senhor está sobre ti, pois ele me ungiu para evangelizar. Evangelizar, irmãos, não é só estar aqui na rádio fazendo o que nós estamos fazendo. Não é estar na rua falando o nome do Senhor. Não, você pode falar do amor de Jesus para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo, para o teu patrão, para o teu colega de trabalho. Você pode anunciar, falar o evangelho de Deus, porque você tem boca e fala. Então você pode evangelizar. Então o Senhor te ungiu para evangelizar. Para evangelizar os pobres. E enviou-me a curar os quebrantados do coração. Tem pessoa que você fala, o coração está endurecido, né? A gente lança a palavra do Senhor, mas o coração está endurecido. Mas tem aqueles que nós vamos falar e o coração está quebrantado, irmãos. Quando você for falar com alguém que você vê que o coração está quebrantado, o primeiro sinal que você vai ver é que quando você começa a falar de Jesus, as lágrimas começam a correr. E aí é que você tem que dar liberdade para o Espírito Santo, para encher a tua vida, para você falar tudo o que Deus quer que tu fale. Então, quando ele diz aqui para evangelizar os pobres, não está dizendo só pobre financeiramente. Está dizendo aqueles pobres de espírito, aqueles que não conhecem o amor de Jesus, aqueles que não conhecem o que você conhece, o poder sobrenatural de Deus, aqueles que não conhecem a virtude do Espírito Santo, aqueles que não conhecem o que o Senhor pode fazer pelas nossas vidas. Então o Senhor te ungiu só a mim, ungiu a ti também. Mas eu não sou missionária, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, mas você é servo. E o servo, ele obedece à voz do seu Senhor, porque o servo foi chamado para servir, e servir com alegria, irmão. Nós temos que ter prazer em fazer a obra do Senhor. Nós temos que ter prazer em falar do amor de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer com o nosso coração fechado. Não podemos fazer com o coração entristecido. Eu fico contando as horas do dia e os dias da programação, para chegar aqui, para dar lugar para Deus falar com a tua vida, e Deus falar com a minha vida também. Porque primeiro ele fala aqui conosco, para depois falar com você, né? Então, eu conto as horas, para que chegue o dia e a hora do Senhor falar com as nossas vidas. Então, você também dê liberdade para o Senhor, usar a tua vida para falar, né? Aleluia. No livro de 1 Pedro,
capítulo 2, verso 16. Versículo 16, que diz assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Que lindo, né? Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Servos de Deus, irmãos. Não vou dizer para você que nós não pecamos, nós pecamos. Nós erramos. Mas nós temos o nosso Senhor como nosso advogado. E todas as vezes que nós erramos, nós já percebemos logo que erramos. E qual é a atitude do cristão? Se você errou com alguém, você pedir perdão para esse alguém. Se você errou diante do Senhor Jesus, pedir perdão para o Senhor Jesus. Porque todos os dias nós erramos em alguma coisa. Nós temos pensamentos que muitas vezes não provêm de Deus. Às vezes os nossos olhos vão em situações que nós sabemos que não é do agrado de Deus. Muitas vezes as nossas mãos querem fazer aquilo que não é para a mão do servo de Deus ir, alcançar, tocar. Então nós pecamos todo minuto e segundo. É o que eu digo sempre. Nós precisamos pedir para ser libertos todos os dias. Porque todos os dias tem alguma área da nossa vida que Jesus precisa nos libertar. Todos os dias. Todos os dias nós temos que dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me liberte disso. Senhor, eu preciso que o Senhor molde a minha vida. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu ser. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu caráter. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu pensamento. Eu preciso que o Senhor trabalhe nas minhas decisões. Porque muitas vezes nós tomamos decisões, irmãos, precipitadas por não buscar a Deus. E muitas vezes erramos, depois sofremos as consequências. Por quê? Porque não buscamos a Deus antes. E porque erramos e não pedimos perdão. Então, todos os dias precisamos ser perdoados de alguma coisa. Todos os dias. No livro de Salmos 146. Salmo 147, perdão. Salmo 147, 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Irmão, tem coisas que nós passamos que causam em nós feridas. Feridas. E as feridas não tratadas, não curadas, todas as vezes vai acontecer de tirar uma casquinha dela e ela começar a sangrar. Então a palavra está dizendo: sara os quebrantados de coração e liga as feridas. Porque todas as vezes, meus amados, que nós somos machucados, a ferida vai querer sangrar. E ela sangrando, ela vai trazer consequência. Muitas vezes nós vamos querer sair fora de nós, falar com agressividade, até para pessoas que não tem nada a ver. Mas aí a gente vai e vai falar. Por quê? Porque a ferida está sangrando. E a ferida sangrando, ela vai doer. Mas ele está dizendo que ele é o Deus que sara. E liga-lhes a ferida. Ele cura as feridas. As feridas estão curadas, irmão. Não tenho por que ficar lembrando das coisas que para trás ficaram. As coisas que para trás ficaram não é para lembrar, para nos trazer tristeza, e nem machucar, e nem fazer com que a ferida sangre. Mas é para testemunho do nome do Senhor Jesus, para exaltação do nome do Senhor. Livro de Romanos 6.
Romanos 6, 18. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmão, se nós somos libertados do pecado, a justiça não pertence a nós. A justiça pertence a Deus. Né? Se o Senhor libertou, nós estamos livres. Estamos libertos. Estamos libertos das opressões do inimigo. Eu sei que o inimigo vem, lança, né, as flechas, os dardos inflamados, mas nós temos a consciência que nós somos livres, libertos, pelo poder do sangue de Jesus. Então não deixe que o inimigo tire proveito da situação, te colocando para baixo, te deixando desanimado, desesperançoso, né? Mas creia que você está livre, porque o Senhor te libertou. Ele te livrou, né? No livro de Isaías 61, aleluia, Deus. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisões aos presos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está sobre a vida do presbítero Carlos, está sobre a tua vida. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Boas novas, o que é boas novas, irmão? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor, porque ela se renova a cada manhã. Pregar o ano aceitável do Senhor. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Irmãos, o Senhor quer usar as nossas vidas para falar, para anunciar, para dizer que Jesus o Cristo é o Cristo libertador. É o Cristo que cura, que restaura, que renova, que capacita, que salva. Este é o Cristo. Então, Ele nos enviou a restaurar os contritos de coração. É o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Eu sei que tem muita gente do outro lado. Muita gente que assiste a live, que vai estar assistindo, que está com o coração dilacerado, arrebentado. Está em coração contrito. Mas sobre a palavra do Senhor, é que eles vão receber paz para o coração. Vai receber acalento no seu coração. A palavra do Senhor é que vai trazer a calmaria. Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Muito, muito. O amor está se esfriando a cada dia. O amor do ser humano. Porque o amor de Deus continua o mesmo pelas nossas vidas. E que o nosso amor venha crescer cada dia mais por Jesus Cristo. Não deixe apagar a chama do primeiro amor na tua vida. Continue buscando, adorando-a. A vitória não chegou ainda, mas continue adorando. Continue buscando. Continue dizendo que Jesus é bom. Continue dizendo que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura. A proclamar liberdade aos cativos. Liberdade para aqueles que estão
aprisionados pelo o inimigo. É continuar dizendo: olha, Jesus pode te libertar, Ele pode te tirar dessa situação. Ele pode fazer tudo novo na tua vida. Não canse de dizer que o Senhor traz liberdade aos cativos. Aqueles que estão presos em situações, muitas vezes nem situações emocionais, situações psicológicas, né? E a abertura de prisão aos presos. Preso também como? Tem o preso entre grades, mas também tem o preso que não consegue olhar e ver uma saída. Mas através da minha e da tua vida, se nós abrirmos a nossa boca e falar de Jesus, eles vão ver a saída. Porque nós fomos chamados para anunciar a saída, a liberdade para aqueles que estão presos. Aleluia. Nessa noite, eu quero dizer para você sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. E verdadeiramente livres, encontre total liberdade em Cristo. Porque só Cristo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Passo para o presbítero Carlos. Amém, queridos. Agora eu dei um beijo no microfone. Eu cheguei tão perto que eu quase engoli o microfone, né? Tá tão próximo aqui. A paz, queridos. Pegando um gancho aqui na... Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pegando um gancho aqui em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3,17, né? Eu não gostei muito desse beijo aqui não, tá? Bom, mas tudo bem. Tá bom. Mas vamos lá então. 2 Coríntios 3,17, que foi o início aqui que a missionária iniciou, né? Onde diz, né? Ora, Senhor, e o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade, queridos. Fala lá em 2 Coríntios 3,17. Bem, queridos? Então, queridos, né? Ou seja, né? Paulo mostra, né, queridos? Paulo mostra que Jesus Cristo atua por meio do quê? Do Espírito Santo. O Espírito, queridos, não é uma força, né, impessoal, mas Deus agindo, queridos. Deus agindo que em mim, em você, né, em nós. Ele é aquele, queridos, que transforma. Aquele que transforma, convence, consola e nos guia, queridos. Amém? Glória a Deus. Então, onde está o Espírito do Senhor? Há o que, queridos? Onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Né? Aleluia, Deus. Queridos, não estamos escravizados pelas obras da carne, que está lá em Romanos 8:2, queridos, né? A lei, queridos, mostrava o pecado, mas não libertava dele. O Espírito traz o que? Vida. Querido, liberdade o que? Para adorar e viver. Aleluia, meu Então, Deus. queridos, somos livres. Livres para nos relacionar com Deus sem o véu e sem medo. Amém, queridos? Queridos, a liberdade no Espírito não é fazer tudo o que queremos, queridos. Amém? Mas o que é viver segundo o propósito de Deus, queridos. Gálatas 5:3 também fala, nos lembra, né? E não usem a liberdade para o quê? Para dar ocasião à carne, né? Mas sirvam uns aos outros. Queridos, você sente o peso da culpa, da religiosidade ou da cobrança constante? Onde o Espírito do Senhor entra, ele traz descanso, transformação e paz. Fica a pergunta nessa noite, queridos, amém? Então, convide o Espírito Santo que é entrar em cada área da sua vida, queridos. E ele vai o quê? Libertar. Ele vai renovar, queridos, amém? Jesus, aleluia. Queridos, então, queridos, Cristo não nos chamou o quê? Para uma vida
de opressão, mas para uma vida cheia, o quê? Cheia do Espírito, onde há liberdade, onde há alegria e comunhão com o Pai. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Deus de poder, aleluia. Queridos, pegando um outro gancho aqui em Filipenses também, né? Filipenses, onde a missionária pregou aqui, Filipenses 13, né? Queridos, aonde diz aqui Filipenses 13, 14, 3, 13 e 14, né? Onde diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me da que coisas que atrás ficam avançando para os que estão diante de mim. Prossiga para o que? Para o alvo, né? Prossiga pelo prêmio que é da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Queridos, aqui Paulo está o quê? Está preso, mas seu espírito, queridos, está livre. E ele escreve o quê? Escreve para encorajar os irmãos a permanecerem firmes, alegres e com os olhos nos céus, queridos. Aqui ele fala de uma corrida espiritual, e nos mostra o que, queridos? Como viver olhando para frente, queridos, né? Olhando para frente, amém, queridos? Queridos, é muito importante, né? Esquecendo o que, queridos? Esquecendo o que ficou para trás, né? Esquecendo o que ficou para trás, que Paulo tinha o quê? Tinha motivos, queridos, motivos para se orgulhar do passado, né? Filiação, religião, títulos, e também para se envergonhar e perseguiu a igreja, né, queridos? Mas ele o que? Escolheu deixar tudo isso para trás, queridos. Então, às vezes, queridos, o que mais nos impede de avançar, o que? São as lembranças, queridos. Lembranças o quê? Do passado, feridas e erros, ou até conquista, né? Que nos acomodam, amém, queridos? Pergunto nessa noite, querido, você está carregando a bagagem que já era para ter deixado? Você está carregando essa bagagem que já era para você ter deixado lá? Essa bagagem do passado? Então, queridos, vejam bem, queridos, né? Devemos avançar, queridos. Avançar, porque a fé, queridos, é um movimento. A fé é movimento, não é estática, queridos. Quem vive no passado, se prende. Quem olha adiante, queridos, cresce. Avançar o quê, queridos? Avançar exige fé, exige coragem, Aleluia. Exige foco, mesmo, queridos, sem ver o fim do caminho, amém, queridos? Então, queridos, nessa noite eu te convido, queridos, né? Eu te convido ao quê? A prosseguir, né? Então, prossiga para o alvo, queridos. O alvo, queridos, não é o sucesso. O alvo não é o dinheiro. O alvo não é a fama, queridos. O alvo é Cristo Jesus, amém, aleluia, queridos? Meu Deus. Queridos, o prêmio, queridos, é a soberana vocação, o chamado eterno de viver com Deus, queridos, o quê? Para sempre. Então, cada passo, queridos, cada passo que você dá com fé, né? Cada renúncia, cada obediência, né? Que está se aproximando desse prêmio. Aí fica a pergunta, queridos, a pergunta não é se você está perfeito, mas se você está prosseguindo, queridos, prosseguindo, amém? Queridos, então, Paulo, queridos, reconhece, né? Não cheguei lá ainda, mas ele não desiste, queridos. O Cristo maduro, queridos, não é o que chegou, é o que não para de caminhar, queridos, ou seja, o cristão maduro, queridos, não é o que chegou, é o que não para de caminhar, amém, queridos? Aleluia. Então, Deus, queridos, Deus não se impressiona com o quê? Com a velocidade, mas o quê? Com a constância, queridos. Glória a Deus. Amém? Queridos, se você está cansado, queridos, tropeçou ou parou, queridos, né? Essa noite, hoje é dia de recomeçar, então levante-se. Meu irmão, minha irmã, levante-se, prossiga, o prêmio vale a pena, queridos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém, queridos? Deus de poder, aleluia. Tu és bom, Senhor, aleluia. Queridos, aqui diz assim que também, irmãos, quando a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo o que das coisas que atrás ficam, né? Avançando para quê? Para os que estão diante de mim.
prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano, vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Está lá em Filipenses 3, 13 e 14, também pegando aqui um gancho da missionária. É Filipenses 3, 13 e 14, é isso, né, missionária? Aleluia, Deus. Tem pessoas que por causa de decepções param, né? Tem pessoas que por causa de decepção, tristeza, eles param. E a palavra diz, prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram, né, irmãos? Se nós for olhar para trás, nós passamos coisas boas, mas também passamos coisas ruins. Mas o importante é continuar seguindo a Cristo, né? Nada pode nos deter. Desculpa entrar aí, não. Amém, queridos. Também é válido, né? É válido, né? Então, queridos, aonde fala aqui Filipenses 3, 13 e 14, né? Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, né? Esquecendo-me das coisas que ficam, né? As coisas que atrás ficam, avançando o quê? Para as que estão diante de mim. Então, prossigo para o alvo pelo prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus, queridos. Então, veja bem, queridos, né? Que Paulo reconhece, ainda não cheguei lá. Paulo era o quê? Um homem usado por Deus, mas sabia que ainda tinha muito de viver, queridos. Ele mostrava o quê? Humildade. Ele mostrava dependência, né? Não se acomodou com o que já tinha feito. Então, queridos, né? Isso que Paulo fez, o que nos ensina sempre, queridos, sempre tem mais de Deus o que para viver. Aleluia. Amém, queridos? Nunca, sempre tem, queridos, né? Então pergunta, você pode ter começado bem, mas Deus quer que você termine melhor ainda. Melhor ainda, queridos, o quê? Né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Nós devemos esquecer das coisas que ficaram para trás. Queridos, o passado pode ser um peso, erros, queridos, traumas, pecados, decepções, né? Mas também pode ser o quê? Uma prisão, conquistas antigas que te impedem de crescer e esquecer que aqui, queridos, aqui não é apagar da mente, mas decidir não viver o quê? Preso ao que já foi, queridos. Você só avança, você só consegue avançar, meu irmão, minha irmã. Ei, querido, você só avança o quê? Quando solta o que está te puxando, para trás, queridos. Se tem alguma coisa te puxando para trás, você jamais vai conseguir para frente, queridos. Amém? Então, queridos, né? Temos o quê? Que avançar. Queridos, a vida cristã, queridos. A vida cristã é o quê? É um movimento, é uma jornada de fé, é uma jornada de crescimento, queridos. Então, não importa onde você parou, queridos. O que importa é onde Deus quer te levar. Aleluia. Avançar, queridos, o que exige decisão, exige coragem, exige foco, queridos, para avançar. Queridos, porque tem promessas, queridos, olha lá na frente, tem promessas, queridos, tem promessas à sua frente. Então você precisa o quê? Você precisa sair do lugar, queridos. E porque prossiga, querido, prossiga, meu irmão, minha irmã, prossiga para o alvo. O alvo não é o sucesso humano, o alvo é Cristo, queridos. O prêmio, meus irmãos, é a salvação, a vida eterna, a recompensa da fidelidade. Todos, meus irmãos, todos, queridos, eu, a missionária, todos nós, queridos, todos enfrentamos cansaços. Todos nós enfrentamos lutas, né? E distrações, mas só quem continua o que recebe o prêmio, queridos. Recebe o prêmio, amém? Queridos, você não foi chamado para parar no meio da corrida, mas o que? Para terminar bem. Amém, queridos? Meu irmão, minha irmã, então, nesta noite, amém? Não importa, queridos, né? Não importa o que aconteceu ontem, né? Hoje é o dia de prosseguir, queridos. Queridos, levante-se, sacuda o pé e deixe o que passou e mire no alvo que é Jesus, queridos. Aleluia. Queridos, o Espírito Santo que está te dando força para continuar, amém, queridos? Queridos, queridas, se você sente que parou,
se você sente que esfriou, se você sente que desanimou, meus irmãos, Deus está te chamando hoje, nesta noite. Filho e filha, prossiga. Eu ainda tenho muito para fazer, em você, através de você. Glória a Deus. Amém, queridos? Passando para a missionária aqui novamente. Aleluia. E muitas vezes, né, irmãos, o que a gente passa no passado quer nos paralisar, né? E faz com que a gente está direto voltando a mente lá no passado. Quando Jesus quer que nós prossigamos, né? Quando Ele quer que nós olhamos para o alvo, que é Cristo, né? Nós temos que lembrar sempre de uma coisa. Enquanto o presbítero Carlos estava aqui passando para os irmãos, o Senhor me fez lembrar. A gente tem que lembrar sempre de uma coisa, irmãos. Para cada luta tem uma vitória, né? Olha quantas lutas você já passou. Quantas vitórias você já teve da parte do Senhor. É assim mesmo, tem luta que faz a gente chorar mesmo. Tem lutas que causam feridas na gente. Mas nós temos o Senhor que tem o bálsamo para cicatrizar a ferida e ainda por cima entrega para nós a vitória. Então deixa as coisas que para trás ficaram. Não fica paralisado numa situação, deixando de viver coisas boas da parte do Senhor para ficar paralisado no passado, né? Passado, irmão, é passado. A palavra já diz, passou. Né? Tem que procurar olhar para o alvo no presente, porque no futuro tem vitória. Não deixe que as lutas, as dificuldades te paralisem, não, irmãos. Saia desse estado como que eu vou dizer? Saia desse estado hoje. Saia desse estado que te fez você ficar paralisado. Saia desse estado hoje. Olhe para frente. Olhe para o alvo, que é Jesus Cristo. Ele tem coisa boa para mim e para a tua vida. Ah, missionária, mas a vitória parece que não vai chegar. Lá atrás também, quando você estava passando alguma dificuldade, você também pensou que a vitória não ia chegar e chegou. Então essa também vai chegar na tua vida. Só aguarde, espere, mas olhando para o alvo. Amém? Amém, queridos, amém, amados. Olha, eu tô beijando no microfone, né? Eu não sei lá o que tá acontecendo, mas é o terceiro beijo que eu dou nele. Mas, enfim, queridos, né? Pegando mais um gancho aqui em Lucas, onde ela iniciou aqui também, em Lucas 4,18, né? Onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar o que é a libertação aos cativos, né? E restauração da vista aos cegos, né? Para o quê? Para pôr em liberdade os oprimidos. Está lá em Lucas 4,18, né? 4,18, não é 14, né? Então, queridos, Jesus está em Nazaré, na sinagoga, e leu o rolo do profeta Isaías, né? Após ler, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra, ou seja, eu sou esse ungido. Essa é uma declaração do propósito e ministério de Jesus, queridos. Queridos, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, está sobre nós, queridos. Aleluia. Jesus não veio com status, queridos. Jesus não veio com status, mas o que? Com unção, né? A unção que é o que capacita, que fortalece, queridos, e confirma o que? O chamado. O mesmo Espírito, queridos, que estava sobre ele, está sobre a igreja hoje, está sobre mim, está sobre a missionária, está sobre aqui o estúdio, queridos. Amém, Jesus. Queridos, sem o Espírito não há transformação, mas com ele, queridos, com ele tudo é possível, queridos. Queridos, pobres aqui, né? Não são apenas financeiramente, né? Não são apenas financeiramente, mas o quê? Os quebrados de coração, queridos.
os que o mundo rejeita. Por isso que surgiu, queridos, a igreja virtual de Cristo, aqueles que já estão o quê? Quebrados de coração, assim que nem eu me encontrava quebrado de coração, pela primeira decepção uma congregação, segunda decepção em outra congregação, terceira decepção da terceira congregação, quarta decepção, quarta congregação, quinta decepção e pior decepção na última onde eu congreguei. Então aqueles que estão quebrados de coração, queridos, o que o mundo rejeita, Jesus o que veio para alcançar, queridos, alcançar quem ninguém valoriza, queridos. A mensagem do Evangelho é boas novas para quem mais precisa de esperança, queridos. Amém? Queridos, devemos o que? Proclamar, queridos, proclamar a libertação aos cativos. Então, muitos estão presos, queridos. Presos onde? Presos em vícios, presos em pecados, presos em culpas, opressões emocionais, ou talvez opressões espirituais. Mas Jesus não veio apenas o que? Para ensinar, queridos. Ele veio o que? Para libertar. E onde ele entra, querido, ele entra, as correntes têm que cair. Aleluia. Satanás tem que bater em retirada, queridos. Satanás tem que bater em retirada onde Jesus está, onde o Espírito Santo entra. Satanás tem que bater em retirada, queridos. Aí te pergunto, você conhece alguém cativo? Jesus é especialista, meus irmãos. Você conhece alguém cativo? Ei, passe essa live para ele, porque Jesus, querido, é especialista em libertar. E nesta noite ele quer te libertar, querido. Glória. Jesus curava, diz que Jesus curava, queridos, cegos fisicamente. Nós temos lá a história de Bartimeu, né? Então, Jesus curava cegos fisicamente, mas também o quê? Abria os olhos espirituais. Muitos, queridos, vivem o quê? Queridos, muitos vivem sem visão, sem direção, sem enxergar o quê? O propósito. Amém, meus irmãos? Então, veja bem, ele veio o quê? Para dar nova visão, clareza, discernimento e direção, queridos. Amém? E o mais importante de tudo, queridos, pôr em liberdade o quê? Os oprimidos, porque a opressão, queridos, a opressão é o peso da alma, da mente, do medo, até muitas das vezes da ansiedade. Então Jesus veio para aliviar os cansados, queridos, e carregar os que não têm força, queridos. Ele é o que, queridos? Ele é o descanso para o aflito, ele é o refúgio para o quê? Para o quebrado, queridos. Amém? Foi aonde eu e a missionária encontramos o refúgio. Amém, missionária? Nesse espaço, apregoando a palavra e levando a palavra para mais de 40 países. Sim. Agora, como eles têm traduzido lá, queridos, eu não sei que nós estamos para mais de 40 países, amém? Porque nós estamos ao vivo aqui pela rádio viamão.net e a rádio novocaminho.net, amém, queridos? Queridos, Jesus começou essa obra e ele continua por meio que de nós, Deus da missionária, de você, queridos. Amém, queridos? Ficou sem som aqui. Então, queridos, o mesmo Espírito que ungiu Jesus, queridos, unge você para o quê? Para anunciar o Evangelho, queridos, anunciar o Evangelho e libertar os cativos, queridos, né? Orar por cura, romper o quê? Romper com a opressão, queridos. Eu te digo nessa noite, querido, se você está ferido, se você está oprimido, preso ou cego espiritualmente, Jesus está aqui, queridos. Jesus está aqui, o Espírito do Senhor está sobre ele e ele veio nesta noite, hoje, para mim, para você, para a missionária, para nós, queridos. Aleluia, meu Deus. É só fazer assim, vem, né? E deixar ele entrar no coração, glória, né, queridos? Deus, louvado seja Deus. Aleluia, Deus é bom demais, né? Aleluia. Nós estamos aqui, sabemos que o Espírito Santo de Deus está conosco. E não sei se você vai acreditar, mas nós aqui, deixando ser usado por Deus para levar uma palavra até você, o seu lar, a sua família, nós sentimos a presença de Deus aqui. Né? O Espírito Santo, ele nos envolve aqui. E hoje o Senhor deu essa palavra
para nós transmitir para a tua vida, para o teu coração. Esquece as coisas que para trás ficaram, né? Aquilo que te fez sofrer, que te machucou, né? Que te entristeceu, fez com que você andasse com a cabeça baixa, né? Esquece. Deixa lá para trás, né? Deixa. Esquecer não vai esquecer porque não vai ter amnésia, né? Mas deixa lá para trás. E siga para o alvo. Siga para o alvo que é Cristo. Ele tem o melhor para oferecer para a tua vida. O melhor para entregar para a tua vida. Aleluia. Né? Eu digo que é assim, ó. Cai aqui e levanta ali. Né? Nós não podemos ficar prostrados. Né? Não podemos ficar cercados diante de uma situação difícil. Nós temos que sair dela. A situação difícil, ela não pode ganhar o território, ela não pode ganhar a nossa total atenção. A nossa total atenção tem que estar ligada com Cristo, porque é de lá que vai vir o refúgio, é de lá que vai vir a palavra, é de lá que vai vir a vitória para a nossa vida. Então a situação que nos cerca não pode nos sucumbir, nos sufocar. Não. Porque nós temos que saber de uma coisa: em cada situação que nós estamos, Jesus está conosco. E se Ele permite você e eu, nós passarmos por situações, é porque Ele está nos aperfeiçoando para nos tornar pessoas melhores e nos dar entendimento, sabedoria e testemunho. Amém? Porque agora quem acabou de beijar o microfone foi eu. Mas não aconselho não, viu, queridos? Não tem gosto muito bom, não. Né? Eu gosto de ferrugem. Tá faltando a espuminha aquela, né? Queridos, então que venhamos nessa noite, meus irmãos, né? Que venhamos nessa noite usar essa liberdade, né? Que Cristo deu. Mas essa liberdade o que? Com responsabilidade, queridos, né? Lá em 1 Pedro 2,16, vivam como pessoas livres, mas, né? Não usem a liberdade como desculpa, né? Como desculpa para o quê? Para fazer o mal, queridos. Vivam como servos de Deus, amém, queridos? Amém? Queridos, Pedro escreve a cristãos que estavam sofrendo perseguição. Mesmo em tempos difíceis, ele chama a viver o quê? De uma forma santa. Uma forma santa, honesta e submissa a Deus. Então veja bem, queridos, que aqui Pedro fala o quê? Sobre liberdade cristã, né? E como ela deve ser usada, queridos, amém? Eu estou pegando um gancho aqui da missionária aqui, em 1 Pedro, né, 2,16, né, isso, né? Então, queridos, vivam, queridos, vivam o quê? Como pessoas livres, somos livres, então devemos viver como pessoas livres. Em Cristo somos livres o quê? Do pecado, da culpa, da condenação e da lei, queridos. A liberdade cristã, queridos, é um presente de Deus, mas precisa o quê? Ser vivida com sabedoria. Liberdade não é fazer tudo o que eu quero, mas é o que? Mas viver como Deus quer, queridos. A verdadeira liberdade está em quê, queridos? Em obedecer a Deus e não a carne, queridos, amém? É o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas estão o quê? Obedecendo a carne e não estão obedecendo a Cristo, amém, queridos? Então, queridos, eu venho nessa noite pedir, não usem a liberdade o que como desculpa para o mal, queridos. Algumas pessoas acham que por estarem debaixo da graça podem o quê? Podem viver de qualquer jeito. Então, queridos, Pedro alerta, liberdade não é libertinagem, queridos. Ser livre em Cristo, queridos, não te dá o direito o quê? De ferir, de julgar, de mentir ou viver o quê? Na carne, meus irmãos. A graça, queridos, não é uma licença para pecar, mas é o quê? Uma força para vencer o pecado, queridos. Vivam, queridos, vivam, sim, vivam como servos de Deus, mesmo livres. Escolhemos o quê, queridos? Servir a Deus com alegria, com reverência,
com reverência, um servo de Deus, queridos, o que usa a liberdade para amar, para perdoar, servir e andar em santidade, queridos. A maior prova de maturidade espiritual é usar o quê? Usar a sua liberdade para glorificar a Deus, queridos. Amém? Meu Deus. Glória a Deus. Queridos, então eu peço nessa noite, queridos, examine-se como você tem usado a sua liberdade. Como você tem usado a sua liberdade nas redes sociais. Como você tem usado a sua liberdade em relacionamentos. Como você tem usado a sua liberdade no seu dia a dia. Queridos, Deus te chamou o quê? Para ser luz. Para ser luz, liberdade com propósito. Não é o quê, queridos? Não é egoísmo, queridos. Amém? Queridos, então vejam bem, você é livre. Você é livre, mas livre para servir, amar e viver o quê? Em santidade. Hoje escolha usar sua liberdade como um servo fiel a Deus, queridos. Amém? Aleluia, queridos, Deus. Glória a Deus. Passando para a missionária novamente aqui, vou dar uma lubrificada na garganta, logo após, daqui a pouco eu entro, em seguida eu entro novamente. Amém, queridos? Aleluia. É o que eu disse, irmãos, nós somos livres, né? Usar a liberdade com sabedoria. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos nós mesmos, né? Nós mesmos, não é alguém chegar em nós e dizer, mas nós mesmos temos que colocar dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente, que nós somos livres, nós somos libertos, né? Outrora, nós éramos escravos, né? Outrora, nós sofríamos porque nós fazíamos aquilo que o inimigo queria que nós fizéssemos. Mas hoje não. Nós somos livres. Livres. Quem é livre, está liberto, irmão. Está liberto. Usar a liberdade com sabedoria, como disse ali em 1 Pedro, né? Não usar com libertinagem, né? Mas usar com sabedoria, né? Nós podemos. Antes, há muitos anos atrás, eu achava que ser servo de Deus tinha lugares que eu não poderia ir, né? Como, por exemplo, um parque onde tem várias pessoas, né? Tem várias pessoas de vários credos religiosos. Há muitos anos, irmão, eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, já vai fazer 30 anos. Então eu achava que não podia, né? Mas conforme você vai caminhando, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo aonde você pode estar, onde você não pode, né? E é tão gostoso quando você entende que você é livre, que você está liberto, que você pode ir, claro, em lugares que eu estou dizendo, lugares que o cristão pode pisar, né, irmãos? Que o cristão pode ir, né? E você se sente tão bem, você transmite, transparece aquela alegria que está dentro de você, né? Esses dias nós vivemos uma experiência dessa. Nós fomos fazer visita no hospital, né? Em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre. E quando nós terminamos a visita, orar ali pelos bebês na pediatria, né? Eu acredito que aquilo ali também foi bom para nós, né? Porque nós vimos ali o sofrimento daquelas criancinhas, né? Uma criancinha tudo queimado, né? Aquilo mexe com a gente, né? E aí o presbítero Carlos falou assim, vamos dar uma volta no parque aqui perto, né? Mas aquilo foi também pra gente esparecer um pouco, né? E foi muito bom, irmãos. Não ficamos ali muito tempo, mas o pouco tempo que ficamos foi bom, sabe? Respirar aquele ar puro entre as árvores, né? Nos distraímos, tiramos fotos, né? Então foi muito bom, irmãos. Foi muito bom. Mas isso é o quê? Porque nós somos livres. Então, quando você é livre, você está liberto. E aí você pode tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém?
Amém, né, queridos? Então, pegando um gancho aqui também no Salmo 147, né, da missionária aqui, 147, aonde diz, né, queridos, é um cântico, onde diz que o Salmo 147 é um cântico de louvor, de adoração a Deus, exclamando que a sua grandeza, poder e cuidado com o seu povo, queridos. São dentre tantas ações divinas, vemos que Deus não só cria, mas também cuida de nós em nossas aflições, queridos. Amém? O versículo 3, queridos, nos revela o que é o caráter de Deus como um curador das nossas feridas interiores, queridos. Queridos, Ele sara, meus irmãos, Ele sara os corações quebrantados. Querido, o coração quebrantado fala de dor, tristeza, desilusão e arrependimento. Deus não se afasta daqueles, queridos, que estão em sofrimento, mas se aproxima para curar. Muitas das vezes os maiores ferimentos são invisíveis, queridos. Sentimentos de solidão, sentimentos de rejeição, sentimentos de culpa e tristeza profunda. Jesus é o curador de almas. Aleluia, Deus. E Ele vem ao encontro dos corações partidos, queridos. Eu pergunto nessa noite, se seu coração está ferido, saiba, queridos, saiba que Deus está mais perto do que nunca para te curar, queridos. Porque Ele é especialista, Ele cuida das suas feridas. A ferida aqui é tanto emocional quanto espiritual, a dor que afeta o nosso ser mais profundo. Deus não apenas sara, queridos, mas Ele cuida, Ele trata de cada parte da sua vida. Quando Deus cuida, querido, de mim, de você, de nós, Ele não apenas, queridos, alivia a dor, mas Ele transforma. Ele pode restaurar o que foi perdido, queridos, renovar o que está quebrado, das forças, dar força onde há fraqueza, queridos. Então, meu querido, minha querida, não importa quão profunda seja a ferida, Ele tem o remédio certo para você, para mim, para você, queridos. Amém? Queridos, a Bíblia é um remédio poderoso para a nossa alma. Ele fala ao nosso coração, Ele fala ao nosso coração através dela, queridos. O Espírito Santo, queridos, Ele nos consola, nos guia, nos fortalece, trazendo cura emocional, cura espiritual, queridos. Então, querida, pela comunhão com os irmãos, Deus usa outros irmãos em Cristo para nos confortar, e orar por mim, pela missionária, assim como nós oramos por você, queridos. Nós também carecemos de oração, queridos, porque nós somos carne e osso, queridos. Amém? Queridos, o Senhor, queridos, que criou o universo, também se importa com cada dor que você carrega. Ele não é, queridos, Ele não é um Deus distante, mas um Deus presente, queridos, que cuida de cada ferida, queridos, mesmo aquelas que você acha que ninguém vê, queridos, porque Jesus veio para curar. Jesus veio para restaurar e dar dar nova vida aos corações quebrantados. Ei, meu irmão, minha irmã, se você está com o coração ferido, nesta noite, neste momento, abra-se para a cura de Deus, porque Ele quer te restaurar. Ele quer restaurar suas feridas e te dar a paz. Então entregue suas dores a Ele. Entregue suas dores a Ele agora, pois Ele é o único que pode verdadeiramente sarar, queridos. Amém, queridos, queridas? Pegando um ganchinho rapidamente ali também, em Romanos 6,18, onde a missionária onde ela adentrou ali também, Romanos 6,18, é isso, né, missionária? Sim. Romanos 6,18, queridos, onde fala ali, 6,18, e uma vez libertados do pecado, foste feito servos da justiça. Queridos, no capítulo 6 de Romanos, Paulo fala sobre a nova vida em Cristo, queridos. Ele explica como fomos libertos do domínio do pecado, meus irmãos, Então, através da obra de Cristo na cruz, a libertação não é só um ato de libertação do pecado, mas também um chamado a servir a justiça de Deus, queridos. Queridos, antes de Cristo estávamos o quê, queridos? Antes de Cristo estávamos o quê, missionária? Antes de Cristo? Estávamos perdidos, sem direção. Exatamente, estávamos perdidos, sem direção, estávamos escravizados.
escravizados o que é o pecado, então não tínhamos poder para vencer, estávamos sobre o que é o domínio do mal, né? Mas em Cristo fomos libertos, a obra de Jesus, a obra de Jesus na cruz, o que quebrou as correntes que nos aprisionavam, queridos. Querida, a liberdade não é apenas a ausência de algo, é também o que é um novo começo, uma nova natureza. Eu pergunto nessa noite, querido, você é livre para viver? Você é livre para viver como Deus planejou, não como o pecado tentou moldar você? Ei, querida, libertação de Cristo não é apenas para que vivemos por nós mesmos, mas o que? Para que servimos a justiça de Deus. Servir a justiça significa viver em conformidade com a vontade de Deus. A justiça não é apenas um comportamento, mas é um estilo. Queridas, é um estilo de vida. Queridos, ser servo da justiça é refletir, queridos, é refletir o que é a bondade, é refletir a santidade, é refletir a verdade de Deus, o que? Em nossas ações, em nossas decisões diárias, queridos. Eu pergunto nessa noite, nossa liberdade em Cristo não é para fazermos o que queremos, o que? Mas para fazermos o que Deus deseja, queridos, amém? Antes éramos o que, queridos? Antes éramos escravos do pecado, agora somos servos da justiça. Queridos, isso traz o que é uma mudança de identidade. Não somos mais definidos que pelos nossos erros passados, mas pela justiça de Deus em Cristo. Em Cristo, amém, queridos? Então, servir a Deus, queridos, é o quê? É um privilégio, é uma responsabilidade que vem o quê? Com a nossa nova identidade em Cristo Jesus, queridos. Então, quando somos libertos, queridos, nossa verdadeira liberdade se encontra o quê? Em servir a Deus, queridos, amém? Então, viver de acordo com a palavra de Deus, queridos, o servo da justiça ama o que? A prática, a verdade revelada que é na Bíblia. Glória a Deus. Queridos, refletir o caráter de Cristo, a justiça de Deus se manifesta quando andamos o quê? Em santidade, amor, queridos, e o quê? Misericórdia. Queridos, servir aos outros, queridos, a verdadeira liberdade que nos leva a servir ao próximo, a amar como Cristo amou, queridos, amém? Queridos, em Cristo fomos libertos o que? Do domínio do pecado, mas essa liberdade nos chama a um novo tipo de vida. Servir a Deus, queridos, é a verdadeira liberdade. Não é um fardo, mas é o que, queridos? É um privilégio. Hoje, queridos, refletimos sobre a nossa libertação, então devemos também refletir sobre o que? Sobre como estamos vivendo essa liberdade. Estamos servindo a Deus? Pergunto nesta noite, queridos. Será que estamos servindo a Deus? Será que estamos servindo a sua justiça? Ei, querida, você foi liberto do pecado que para viver para a justiça. Hoje Deus te chama para usar a sua liberdade para servir a Ele. Aos outros, você está disposto a viver para a justiça de Deus e fazer da sua vida um reflexo da sua santidade? Você está pronto, meu irmão, minha irmã? Se você está pronto, então, ele diz, né? Coloque as sandálias assim, né? Coloque as sandálias, não? Isso? Aí. Coloque as sandálias nos pés. Coloque as sandálias nos pés e caminha. Caminha. Coloque a sandália nos pés e caminhe. Caminhe para o alvo. Servindo e seguindo e fazendo a vontade de Cristo. Amém? Acho que é isso aí, então, né, queridos? Vamos ficar por aqui, então, né? Não vamos nos alongar muito, né? Não ficar muito fadigante, né, queridos? Acho que já estamos a uma hora e alguma coisa, né? Mas, queridos, sabe se é missionário que coloca com playback? Aqui não. Playback, eu acho que playback não tem nem problema. E logo após, a missionária vai estar orando aqui, né? Logo após o playback que ela escolher, ela vai estar orando aqui e nós vamos estar encerrando. Amém, queridos? Qual é o playback? Coloque do Gerson no fim. Oi? Do Gerson no fim. Coloque. Eu permito.
Como é que é? Eu permito. Eu permito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Medite também bem na letra, irmãos, desse louvor também. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Filho, tenho tantos planos pra você viver. Quem vê o início da história e te vê sofrendo agora não consegue entender. Filho, eu te convido agora pra um particular. Aleluia. Fecha a porta do seu quarto, que alguns segredos vou te revelar. Eu permito o vento, mas depois acalmo. Permito a ferida, mas depois eu saro. Eu entro nessa guerra pra te defender. E a partir de agora eu curo você. Eu fico em silêncio, mas tô do seu lado. A cada novo dia tenho te guardado. Você não imagina o que eu vou fazer. Uma coisa nova você vai viver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Filho, tenho tanto te convido agora pra particular. Fecha a porta do seu quarto, que alguns segredos vou te revelar. Eu permito o vento, mas depois acalmo. Permito a ferida, mas depois eu saro. Eu entro nessa guerra pra te defender. E a partir de agora eu curo você. Eu fico em silêncio, mas tô do seu lado. A cada novo dia tenho te guardado. Você não imagina o que eu vou fazer. Uma coisa nova você vai viver. Te visito agora dentro deste quarto. Eu estou mudando agora este cenário. A sua vida é uma história que o mundo vai ler. E o final dessa história vai surpreender. Eu permito o vento, mas depois acalmo. Permito a ferida, mas depois eu saro. Eu entro nessa guerra pra te defender. E a partir de agora eu curo você. Eu fico em silêncio, mas vou do seu lado. A cada novo dia tenho te guardado. Você não imagina o que eu vou fazer. Uma coisa nova você vai viver. Vai viver. Vai viver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É isso aí então, né, amados? Eu tô ficando por aqui. Amém. Beijo no coração até domingo, né? Até domingo às 20 horas. Ainda continuamos aguardando os convidados aí que estão para entrar também ao vivo, né? A qualquer momento eles podem entrar, né? E assim como a gente tem marcado, muitas das vezes eles ligam para nós, desmarcando, arrumaram uma agenda, um compromisso, enfim, né? Faz parte, né, queridos? Faz parte, aí eles acabam não entrando, mas a gente continua aí, né? Sempre pronto, na expectativa que aqueles que a gente combinou venham estar entrando ao vivo, amém? Beijo no coração, estou ficando por aqui, a missionária vai fazer uma oração aí, pelos amados aí, pelas... tem nomes, né? Pelas crianças, pela irmã Lourdes. Beijo no coração, viu, irmã Lourdes? Ó,
A missionária está aqui, vai orar por você, amém? Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor foi conosco. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida deste ouvinte, ó Pai, que está lá do outro lado, aqueles que estão ouvindo neste momento e aqueles que ainda vão ouvir durante a madrugada, durante a semana. Que o Senhor esteja abençoando a cada família, a cada casa, a cada lar. Abençoa, Senhor Jesus, a cada criança, Pai amado, lá daquele hospital onde nós fomos visitá-los, que o Senhor seja com cada criança, que o Senhor esteja em cada hospital, Senhor, cada presídio, cada asilo, cada orfanato, ó Deus. Senhor, abençoe, ó Pai, abençoe a cada um, Senhor, que Jesus querido, que fez o propósito, Pai, de ter o Senhor na vida, de proclamar o teu santo nome. Pai, abençoa as nossas vidas, nossas famílias, abençoa o nosso lar, a rádio novocaminho.net, a rádio Viamão, Senhor, e abençoa cada live, ó Pai. Senhor, fala cada vez mais em cada um dos corações, ó Pai, e fala com as nossas vidas o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, abençoa a irmã Lourdes, Pai, lá em Primavera, abençoa o irmão Vilmar, a irmã Nailza, Senhor, a irmã Jussara, a presbítero Jacques, abençoa, Pai, os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pastora Margarete também, um abração para a pastora Margarete. Também Deus abençoe o seu irmão que fez um transplante ali, né? Que Deus venha assim dar vitória para vocês, em nome de Jesus. Eu fico por aqui, um abração, um beijo no coração de todos, até domingo, se assim o Senhor permitir. Amém, queridos, é isso aí, então ficamos por aqui, até domingo, se Deus nos permitir, amém, queridos? Beijo no coração.